Alô, alunos, professor Carlos falando novamente aqui com vocês, tá? Hoje nós vamos fazer uma aula para fase 6, tá? E essa aula vai ser sobre a Grécia Antiga, tá? A Grécia Antiga, assim como a Roma Antiga, né, são essas civilizações aí antigas, né, que tem uma ligação mais direta com a gente, né, que nós temos uma espécie de herança cultural direta, né, dessas duas civilizações antigas, né? Então é muito importante a gente poder estudar essas civilizações para poder ter uma ideia de qual foi essa ligação, né, no caso, tá? Os gregos, eles foram muito importantes para a gente, por quê? Porque eles desenvolveram, entendeu, muito o pensamento lógico, eles desenvolveram muito o pensamento racional, eles desenvolveram as artes, a cultura, o teatro, né? Eles desenvolveram a democracia, que é inclusive uma forma de governo que nós usamos hoje, né? Que seria a forma de governo mais justa, tá? Que o ser humano conseguiu criar, a forma de governo onde os direitos, né, das pessoas são respeitados, no caso, né? Então a Grécia tem toda essa importância para a gente. Vários povos, né, formaram a Grécia, né? O povo mais antigo deles vivia, esse povo mais antigo, né, da Grécia, né, vivia na ilha de Creta, né, e formou a civilização cretense ou minoica, né? Era uma civilização, por exemplo, que você tinha palácios, né, com enormes, né, que inclusive as pessoas se perdiam lá dentro, né? Dizem, né, que a lenda do Minotauro, do homem com cabeça de touro que vivia no labirinto, né, vem muito desses palácios cretenses, né, antigos, né, porque eles eram muito grandes, que tinham enormes armazéns para armazenar e guardar coisas, no caso, né? Então essa civilização ela vai, né, ser a primeira civilização que vai ter uma grande presença ali na Grécia e que vai inclusive influenciar os povos das outras ilhas, né, gregas ali do continente grego, né, que o continente grego ali ele é muito recortado, né, ele tem muitas baías, tem muitos portos, né, os gregos desenvolveram bastante comércio, né, e bastante navegação e comércio, né, por causa disso também, né, então eles foram muito importantes por causa disso ali no caso, tá? Outro povo que vai aparecer ali na Grécia também, que vai ser um povo vindo da Ásia, ali mais ou menos em torno de 1900 a.C., mais ou menos, tá? Vai ser o povo dos aqueus, que vai se juntar com o povo cretense, né? E vai fazer uma civilização chamada civilização micênica, tá? Por quê? Porque a principal cidade da mistura dos aqueus com os cretenses passou a ser a cidade de Micenas. Então você vai ter, né, essa civilização micênica aí também tendo um grande destaque, né? Eles inclusive vão disputar uma rota comercial com uma outra cidade grega chamada Troia, né? Vai ser a famosa Guerra de Troia, né? E essa história da Guerra de Troia depois vai ser dramatizada por um poeta, né, chamado Homero, né, no seu livro A Ilíada, né, onde ele vai meio que fazer uma descrição meio que fantasiosa dessa guerra, né, onde deuses gregos vão intervir e tudo no caso, né. Mas então é interessante a gente ver isso também. A gente vai ter também outro povo, né, que é o povo dório, né, que é um povo bem violento, por quê? Porque era um povo que conhecia a metalurgia do ferro, então eles vão também conquistar essa região da Grécia com guerras ali, né? Mais ou menos no século XII a.C., por ali no caso, tá? E depois esses dórios eles vão, né, os gregos, os dórios, né, vão aprender a escrita, né, com os fenícios, né? Os fenícios eram povos que viviam lá no fundo do mar Mediterrâneo e que faziam comércio por todo o mar Mediterrâneo. Eles eram excelentes navegadores e comerciantes, né? E eles tinham um alfabeto. E aí os gregos vão aprender, né, esse alfabeto fenício, né? E eles vão começar a ter o seu sistema de escrita, né? Os gregos também eles vão, né, desenvolver, né, pequenas e médias propriedades, pequenas e médias fazendas, eles vão produzir vários gêneros agrícolas, vão produzir muitas coisas, né, e vão começar a fazer muitas trocas comerciais. Isso vai possibilitar a criação de muitas moedas e vai possibilitar o desenvolvimento de um comércio e um enriquecimento da região da Grécia, né. Com esse enriquecimento da região da Grécia, o que vai acontecer? A Grécia vai começar a estabelecer colônias no norte da África e ao longo da Europa, né? Inclusive na Itália, né? Inclusive você tem, né, a presença grega na Itália, ela é muito anterior, né, à do própria presença de Roma na Grécia e da influência depois que os gregos vão fazendo os romanos, né? Então é interessante a gente perceber, né, que essas colônias gregas elas vão começar a espalhar essa cultura grega pela Europa, né, muito antes do que a gente imagina no caso aí, tá?
Então, só para a gente ter essa breve descrição, né, do que foram os gregos bem lá no início deles, né? Está falando aí nessa faixa aí entre 2000 a.C. até mais ou menos 700, 800 a.C. aí, só para a gente ter uma ideia, tá? Uma coisa que foi muito interessante também foi ver a arte da guerra, né, que os gregos faziam, né? Para vocês terem uma ideia, os gregos antigamente, né, antes do século 8, né, antes de Cristo, né, eles tinham o hábito de fazer combates individuais. O que significava isso? Você tinha dois exércitos, cada soldado lutava individualmente, ia matando seus inimigos, e no final da batalha vencia o exército que tivesse a maior quantidade de soldados, que tivesse matado a maior quantidade de inimigos. Era um combate totalmente individual, tá? Só que a partir do século 8 essa forma de combate mudou. O que os gregos começaram a fazer? Eles começaram a fazer filas laterais de soldados, tá? Uma fila lateral, filas assim de soldados, uma atrás da outra, assim, laterais, tá? E aí eles empunhavam todos os escudos deles ao mesmo tempo, de forma que a metade do escudo de um soldado protegesse o seu corpo e a outra metade desse escudo protegesse o companheiro do lado. Então essa formação ela tinha que ser mantida para quê? Para proteger toda aquela fileira de soldados. E eles tinham também lanças, né, que todos eles botavam simultaneamente apontadas para frente, e eles iam andando em direção ao cemitério inimigo, ao exército inimigo, né, mantendo essa formação e espetando o exército inimigo com essas lanças. Então essa forma coletiva, né, essa forma coletiva de combate tornava o exército muito mais poderoso. Às vezes um exército grego tinha uma quantidade de soldados menor do que a do exército inimigo, mas essa forma coletiva de combate tornava o exército mais poderoso do que o exército inimigo, tá? E como é que os soldados, né, eram chamados, né, os soldados que combatiam dessa forma eram chamados de soldados hoplitas ou hóplitas, né, no caso, tá? E aí essa forma coletiva de combate ela foi muito importante para os gregos, por quê? Porque ela também começou a desenvolver, né, a forma coletiva, né, de pensamento político, né? Essa forma coletiva não ficou só restrita ao campo militar, ela também passou a ser usada em outros campos, como no campo político, por exemplo. Como é que era a organização política da Grécia, né? A Grécia era dividida em várias cidades, tá? Que eram cidades-estado, cada cidade com seu governo, né? Não era um império, né, no caso, tá? E essas cidades os gregos chamavam de polis, né? E aí o que acontecia? Na polis, né, você tinha as chamadas discussões políticas. A palavra política vem de polis, né? O que era isso? Os habitantes da cidade, né, os nascidos na cidade, né, os gregos nascidos na cidade, né, eles se reuniam na praça central da cidade, na praça central da polis, para discutir o que tinha que ser feito na cidade. Por exemplo, a população da cidade aumentou desse ano, do ano passado para esse ano a população da cidade aumentou. Eu vou propor a vocês que a gente pegue um terreno baldio lá embaixo e comece a plantar, sei lá, arroz, né? Aí vamos botar a proposta em votação. Quem é a favor, quem é contra, e essas coisas iam acontecendo. Então as pessoas, os cidadãos tinham esse direito de poder não somente votar em propostas, como também colocar propostas em votação, tá? Então isso é que é mais ou menos, né, a base da democracia, é o chamado poder do povo, né? Não tem ninguém mandando ali, eles colocam essas propostas todas em votação, tá? E eles colocam essas propostas todas em votação, e essas propostas são votadas, entendeu? E aí eles vão decidindo, né, pela votação ali, por eles reunidos ali em votação, eles vão decidindo o que está acontecendo. Isso é que é democracia, que é o governo do povo ou o poder do povo, né? Que a palavra democracia em grego significa isso, tá? É interessante a gente perceber, né, que apesar dos gregos sentirem, eles perceberem que eles faziam todos parte de uma mesma cultura, cada cidade tinha a sua vida e eles somente se uniam em momentos de guerra, né, no caso, né? E aí o que acontece? Você vai ter duas cidades mais importantes aí na Grécia, que são Esparta e Atenas. Esparta também era conhecida como Lacedemônia, né? E o governo de Esparta era uma espécie de oligarquia. Oligarquia a gente chama isso de governo de poucos. Quem governava a cidade, né, eram os homens, né,
os homens que eram os esparciatas, né, os homens de mais de 30 anos que eram os esparciatas, tá? Eles eles tinham 2 reis, tá? E uma gerúsia, que era uma assembleia de anciãos de 28 homens de mais de 60 anos, né, que eram escolhidos por uma votação, tá? E essa elite, né, é que governava, desses homens de mais de 30 anos, né, com esse governo com os 2 reis, com essa gerúsia, né, eles é que faziam parte dessa oligarquia aí no caso. Não era uma democracia, tá? Era uma oligarquia, até porque Esparta também tinha uma característica diferente nas outras cidades gregas. Esparta dominava outras cidades, né, e outras regiões da Grécia. E aí o que acontecia? Esses povos que eram dominados, né, pelos espartanos, no caso, né, eles frequentemente se revoltavam contra os espartanos. E aí o que acontece? Os espartanos eles tinham que ser muito eficazes, muito eficientes na arte militar e na arte da guerra por causa disso. Porque frequentemente, né, esses povos dominados pelos espartanos se revoltavam, tá certo? Então Esparta era muito eficiente na arte da guerra. A rival de Esparta era Atenas, né? Atenas foi uma cidade erguida em homenagem à deusa Atena, que era a deusa da sabedoria e da inteligência. Então Atenas era uma cidade que era muito mais voltada ao quê? À cultura, à arte e à ciência, por causa disso. Tá? Era uma cidade muito mais voltada à cultura, à arte e à ciência. Num primeiro tempo, ela tinha uma aristocracia, um grupo, né, de homens, né, ricos que mandava, né, de proprietários de terra que eram os eupátridas. Esses eupátridas, o que acontecia? As pessoas mais pobres acabavam, entendeu, pedindo dinheiro para esses eupátridas e depois não conseguiam pagar as dívidas. E aí, ao não conseguirem pagar as dívidas, elas acabavam tendo que se vender a esses eupátridas e viravam escravos, né, desses eupátridas. Só que, em 594 a.C., vai haver um governante de Atenas chamado Solon que vai anular essa escravidão por dívidas e vai proibir a escravidão por dívidas. Tá? Vai proibir e vai anular também essas dívidas todas, no caso, né? E aí, em 509 a.C., Clístenes, né, que vai ser um outro governador, ele vai acabar com esses privilégios políticos da aristocracia e vai dar acesso a todos os homens nascidos em Atenas para participarem do governo. E aí sim que a democracia vai surgir. A democracia surge em Atenas, a democracia ela é ateniense. Mas vejam bem, só podiam participar dessas reuniões políticas, né, de destinos da polis, né, os homens nascidos nas cidades. As mulheres, os homens nascidos em outras cidades, que eram os metecos, que eram os estrangeiros, e os escravos não podiam participar dessas reuniões. Então, era uma democracia, mas ainda assim era uma coisa restrita, né, a uma minoria ali daqueles homens, né, que viviam na cidade, né. Depois é que a gente foi expandindo, né, esse conceito de democracia para todos, no caso, tá? Você tinha escravos, né, que geralmente eram prisioneiros de guerra, tá, que eram vendidos por piratas, coisa e tal, né? Só que eles não eram muito numerosos, lembrando sempre, né, que a Grécia, né, a economia da Grécia não era muito voltada em cima, né, do trabalho escravo ali no caso, tá? Você podia ter pessoas com centenas de escravos, mas geralmente as pessoas tinham menos de 10 escravos ali no caso, né? E geralmente eram esses prisioneiros de guerra estrangeiros, tá? A Grécia ela também sofreu ataques, né? Por exemplo, ela sofreu ataques do povo persa, né? Por exemplo, o rei Ciro, né, do povo persa, né, conquistou a região e manteve, né, a região, né, sob domínio, né, dos persas por um tempo, né? E aí depois o que vai acontecer? Sobre o governo do rei Dario I, o que vai acontecer? Os gregos eles vão se revoltar, né, contra essa influência persa, né? Vai haver uma batalha numa cidade chamada Maratona, numa região chamada Maratona, né? E aí os gregos vão vencer essa batalha, né? E aí eles vão mandar um soldado chamado Feidípides, né, correndo até Atenas para dizer, né, que os gregos haviam vencido essa batalha. E aí a distância, né, da cidade de Maratona da região de Maratona até Atenas, né, era de 42 quilômetros. É por isso que existe, né, a prova de maratona hoje nas Olimpíadas, né, ou então as provas de maratona como a gente vê, né. O Feidípides correu esses 42 quilômetros, quando ele chegou lá, ele começou a gritar que os gregos tinham vencido a batalha, coisa e tal, ele caiu morto, né, que ele foi correndo, né, esbaforido, né, 42 quilômetros, né, e acabou não aguentando, né, a corrida toda, tá?
Só que depois o que vai acontecer? O filho do Dario vai ser o rei Xerxes. E aí o rei Xerxes, o que ele vai fazer? Ele vai, né, novamente atacar a Grécia, né? E aí o Leônidas, né, que era, vamos dizer assim, o rei de Esparta, ele vai juntar 300 soldados, né? Ele vai ter a ajuda de mais outros soldados ali no caso, vai ser mais ou menos 1000 soldados do exército deles, né? E ele vai, com aquele combate hoplita, fechar o desfiladeiro das Termópilas, né? Que eram dois, vamos dizer assim, precipícios que terminavam no mar, assim, né? E faziam uma espécie de funil, né? E aí os hoplitas ficaram bem aqui na saída desse funil, né? E aí o exército persa era muito mais poderoso, conseguiu vencer o exército de Leônidas, tá? Mas foi um custo para tirar eles de lá, tá? Com esse combate hoplita aí no caso. Aí depois o que vai acontecer, né? Depois o que vai acontecer? A Grécia vai ser invadida e aí depois os gregos eles vão aplicar uma espécie de contra-ataque contra os Xerxes, né? Um soldado grego vai fingir que desertou e ele vai, né, se entregar ao Xerxes e vai falar ao Xerxes que os gregos estavam tentando fazer um contra-ataque na chamada Baía de Salâmina. A Baía de Salâmina, os gregos estavam fazendo barquinhos pequenininhos, bem ágeis, né, com umas pontas assim de metal, né, para quê? Para perfurar os navios, né, dos persas, que eram muito maiores e muito mais lentos. Então o Xerxes manda esses navios para lá, né, bem grandes, né? E esses navios gregos, essas embarcações gregas vão fazer o quê? Vão perfurar, né, os cascos, né, dos navios persas e vão derrotar o exército dos Xerxes, né, ao fazer isso, né? E aí eles vão vencer a guerra e vão reconquistar o território no caso. Quer dizer, são os gregos sempre ali com uma inferioridade militar, né, numérica, né, mas usando a inteligência eles conseguiam derrotar exércitos mais poderosos, né, que os exércitos exércitos mais poderosos, né, que eram os exércitos inimigos dos deles, né, no caso, né. Quando essa coisa toda acaba, o que acontece? Atenas vai conquistar meio que a região ali no caso, né? Por quê? Porque ela vai fazer uma espécie de liga marítima. Ela vai liderar uma liga marítima que vai ser a famosa Liga de Delos, né? Onde Atenas recebia, né, das cidades, né, das polis gregas ali, né, em volta, né, recebiam ou embarcações ou dinheiro. E essa liga marítima, ela se dedicava a atividades de comércio e de guerra. Só que esse poder todo de Atenas não agradou a Esparta. E Esparta fez o quê? Fez uma guerra contra Atenas, tá? Que foi uma guerra que demorou 10 anos, que foi a Guerra do Peloponeso. E essa Guerra do Peloponeso terminou com a vitória da Esparta, né? Mas Esparta e Atenas ficaram completamente, né, destruídas, acabadas com essa guerra, né? E aí uma nova cidade, né, surgiu nesse cenário grego aí, que foi a cidade de Tebas, tá? Você tinha também um reino de origem grega que era a Macedônia, né? Até hoje existe esse país que era a Macedônia. E a Macedônia tinha um rei que era o Filipe da Macedônia. Qual era a ideia do Filipe da Macedônia? Colocar todas as polis gregas sob o comando dele, né? E aí as polis gregas discutiam se queriam, né, ficar ou não sob o comando dele, coisa e tal. E com o tempo, Filipe ele foi conquistando essas polis gregas até que em 338 a.C. ele consegue colocar toda a Grécia, né, sob o controle dele, sob o controle da Macedônia. Só que 2 anos depois disso ele acaba morrendo e o poder todo da Grécia passa para o filho dele, que vai ser o Alexandre Magno. O Alexandre Magno é o famoso Alexandre o Grande, que vai ser um dos maiores generais da história, né, da humanidade, né, que ele vai expandir, né, os domínios da Grécia, né, para fora ali da região da Grécia. Ele vai conquistar a Pérsia, ele vai conquistar vários territórios, né, ele vai chegar até próximo da Índia, para vocês terem uma ideia. Perdão. E aí o que vai acontecer? Ele vai fazer um império gigantesco, ele vai conquistar o Egito e ele vai estabelecer cidades, tá, nesse império com o nome dele, que era a cidade de Alexandria. A cidade de Alexandria mais importante foi a cidade de Alexandria que ele estabeleceu no Egito, tá? Porque essa cidade foi um ponto, né, de encontro, né, de grandes cientistas, de grandes sábios. Ela tinha a maior biblioteca da história da humanidade, que foi a Biblioteca de Alexandria, que tinha 500 mil de pergaminhos, né, que antigamente você não tinha livros, né?
Só que numa guerra essa biblioteca foi completamente destruída. Ou seja, se essa biblioteca não tivesse sido destruída, talvez a gente hoje conhecesse muito mais da Idade Antiga do que a gente conhece, né? Infelizmente foi uma perda de informação terrível aí, a destruição da Biblioteca de Alexandria. Só que o Alexandre ele acabou morrendo de malária, né? Com 33 anos ele não deixou herdeiros, né? Então quando ele morre, né? O que vai acontecer? Os generais deles vão começar a disputar o poder, né? E aí a Grécia vai começar a passar por um processo de enfraquecimento, até que a Grécia vai começar a ser conquistada, né, por outros povos, né? E aí toda essa hegemonia da Grécia, toda essa coisa da Grécia termina. É interessante a gente ver que os romanos vão conquistar a Grécia, né? E depois os romanos, eles vão primeiro tentar apagar a cultura grega, né? Que os romanos eles faziam o seguinte, né? Eles cortavam a cabeça das estátuas, né, dos povos que eles dominavam, né? No Museu do Louvre na França, né, em Paris, né? A primeira sala do Museu do Louvre é só com cabeças de só com estátuas gregas sem a cabeça. Estátuas gregas originais, tá? Sem a cabeça, porque os romanos, né, quando eles invadiam o território, eles cortavam as cabeças da estátua para falar, sua cultura não vale nada, agora vocês vão ter que absorver a cultura romana, tá? Aí quando você vai na segunda sala do Louvre, né, são as mesmas estátuas que você viu, né, na primeira sala, todas agora com cabeça e feitas pelos romanos. O que significa isso? Os romanos eles ficaram tão maravilhados com a cultura dos gregos que eles acabaram assimilando a cultura dos gregos. Tanto que os deuses gregos todinhos, né, que a mitologia grega ela é politeísta, né, que a gente tem vários deuses, né, o que acontece? Os gregos pegaram toda essa mitologia grega e passaram, né, passou a ser a mitologia deles, né? Então, por exemplo, o principal deus dos gregos era Zeus, né? Aí os romanos pegaram esse deus e trocaram o nome, passou a ser Júpiter, né? A deusa da beleza e do amor dos gregos era Afrodite, né? E aí os romanos pegaram isso e passaram a chamar de Vênus, né? E por aí vai, né? Então é muito interessante a gente ver como essa cultura grega, né? Ela acabou, né? Sendo absorvida pela cultura romana, tanto que os professores das crianças romanas eram gregos, né? Teve uma época, né, do Império Romano que do governo do Calígula, por exemplo, que o Calígula era muito doidão, um cara, né? Então ele deixou o Império Romano sob o comando, né, de assessores gregos, né? Então a gente vê como essa cultura grega ela foi muito respeitada, né? Porque ela é uma cultura muito vasta, uma cultura muito rica e foi até absorvida por outros povos. Tá certo, gente? Então vocês deem uma lidinha lá no texto, tá? Respondam os questionários, tá? Não deixem acumular, tá? Qualquer dúvida, voltem nessa aula aqui para dar uma olhadinha, tá? E a gente se encontra numa outra oportunidade, tá? Um abração, fui e até a próxima.